já ouviu aquela história de que saúde começa pela boca? Pois é, a importância dos nossos dentes vai além de um belo sorriso. A pessoa com os dentes bons, saudáveis, ele consegue comer, ele consegue respirar, ter uma vida com uma qualidade melhor. Além do sorriso, que é o cartão de visita de qualquer um hoje em dia. Os nossos dentes têm várias funções. Eles são importantes para a digestão dos alimentos porque fazem a mastigação, nos ajudam na fala e também nos deixam com o rosto mais bonito. Mas para que todas essas funções sejam feitas, é preciso cuidar deles desde cedo. E é aí que entra a prevenção através da ortodontia. A ortodontia corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares, que muitas vezes estão colocados de forma errada. Quem tem os dentes tortos ou que não se encaixam direito, precisa da ajuda de profissionais especializados nessa área. Nós trabalhamos hoje muito com criança na prevenção. Então hoje, através de análises, cefalométricas, radiografias da face, nós conseguimos prever como que essa criança vai crescer. Foi assim com o Léo. Desde os 6 anos de idade, ele frequenta o dentista. O problema era a mordida aberta causada pela chupeta. Agora, aos 12 anos de idade e depois de muito tratamento, o sorriso, mesmo metálico, pode ser dado sem medo. Minha mãe procurou um dentista cedo e foi melhorando assim a cada ano. E agora ele disse que daqui no final do ano, começo do ano que vem, eu já vou tirar. A princípio, por ele ser pequeno, ter os dentes de leite ainda, foi colocado mais aparelho móvel. Aí foi trabalhado mais o aparelho móvel nele. Depois, com a vinda dos dentes permanentes, que foi colocando o aparelho fixo. Além da mordida aberta, outros problemas também são encontrados na ortopedia. Existem casos que a maxila, o osso de cima, ou a mandíbula, o osso de baixo, um vai crescer mais do que o outro. E se você deixa isso acontecer, você não pega quando criança para redirecionar esse crescimento, você deixa isso acontecer, essa criança acaba desenvolvendo uma maloclusão, um problema esqueletal, um problema de face, e muitas vezes só o aparelho não resolve. É necessário um trabalho também com a cirurgia ortognática. Generalizando, os problemas ortodônticos se dividem em 3 classes. A classe 1 acontece quando os dentes e as bases do osso estão bem relacionados, mas o problema acontece no alinhamento dos dentes. Um osso mais estreito, uma maxila mais atrésica, então são os problemas de apinhamento, em que os dentes eles são amontoados, um em cima do outro, são encavalados. Os problemas de classe 2 atingem 40% dos brasileiros. Significa o seguinte: a parte de cima, o osso de cima, a maxila, ela está numa posição mais anterior do que a parte de baixo. E ainda temos o mais complicado de todos, o classe 3. A mandíbula numa posição mais anterior que a maxila, Esse é em torno aí de 20% a 25%. Mesmo com todos esses problemas, a maioria dos pacientes procura o consultório odontológico por causa mesmo da estética. Os pacientes hoje nos procuram, então, a maioria deles, porque tem um dente torto, e eles não conseguem ver essa diferença de base óssea, como eu falei para você, Embora às vezes ele tenha um outro problema, que ele não nos procure, um problema mais grave do que a estética, mas o principal é a estética. E falando em estética, o Léo que o diga o quanto foi bom fazer o tratamento. Era uma boca assim, bastante feia de se ver, com a mordida aberta, tudo. A colocação dos dentes também eram bem diferente dos padrões normais. E hoje é um progresso muito grande o tratamento dele. Grande parte da odontologia trabalha com a prevenção. Por isso, se os problemas forem tratados quando criança, a pessoa pode nem tê-los na vida adulta. O aparelho ortopédico ele estimula o crescimento do osso. E dependendo da fase de crescimento da criança, nós conseguimos um resultado mais rápido. Pode até parecer estranho, mas além de tudo isso, os nossos dentes também podem ficar estressados. E é aí que aparecem casos como a ATM, que é uma dor na mandíbula,
ou o bruxismo. O bruxismo, ele na verdade é o apertamento e o ranger dos dentes. Numa pessoa num estado de estresse um pouco mais elevado, ou uma pessoa mais ansiosa, né, ele acaba aí rangendo os dentes enquanto dorme ou durante o dia mesmo. E a partir desse ranger dos dentes ou dessa dor na mandíbula, outras dores são espalhadas pelo corpo. Pode ser dor de cabeça, até um pouco mais para baixo, na coluna, descendo aqui um pouco mais para baixo no pescoço, né, na região cervical, nas costas também, provocando até desvios de coluna. A higiene bucal é sempre muito importante, mesmo quando o assunto é ortodontia. Você deve escovar os seus dentes sempre antes e depois das refeições. E olha, os benefícios são muitos. Os seus dentes ficam limpos e livres de resíduos alimentares, a gengiva não sangra nem dói durante a escovação e o uso do fio dental, e o mau hálito deixa de ser um problema permanente. Daqui a pouco você vai saber por que a escovação realmente é a sua escolha certa.